Boa tarde, nono ano. Olha, gente, lembrar, vocês mandaram imprimir aquele conteúdo de literatura, gente, é matéria de prova. Olha o barroco, preste atenção, não deixem de imprimir para poder vocês estudarem, porque quando eu for passar uma prova, eu vou passar tanto da atividade como das xerox que eu entreguei a vocês, tá bom? Aí vamos aí para a correção dessa última atividade que eu passei, que diz assim: leia o conteúdo e resolva as questões. 1. Explique arte barroca nas primeiras décadas do século XVIII. Resposta: ela registra o espírito contraditório de uma época em que se divide entre as influências do Renascimento, do materialismo, do paganismo e do sensualismo. Lembrar, gente, que o barroco é a arte da indisciplina, viu? 2. E o que é a arte barroca? É a expressão das contradições e do conflito espiritual do homem daquela época, do século XVIII. 3. Cite outros nomes dados ao barroco. Na Itália, influenciado pelo Giambattista Marini, ficou um poeta lá italiano, por isso que lá o barroco é chamado de marinismo. Na Espanha, também teve a influência do poeta Luís Góngora, por isso que é gongorismo lá na Espanha. E na França, em razão do requinte formal dos poemas, lá ficou sendo conhecido como preciosismo. E na Inglaterra, eufuísmo, devido ao termo criado a partir do título do romance Eufus, de John Lyly. 4. Por quem o barroco português e brasileiro são influenciados? Pelo movimento de renovação religiosa introduzida pela Contra-Reforma. Aulinha de história, 5. Cite o principal escritor barroco brasileiro, que é Gregório de Matos. 6. Qual é a principal expressão do barroco em Portugal? Padre Antônio Vieira. Apesar de que ele nasceu em Portugal, mas aos 7 anos ele já veio morar no Brasil. 7. A quem a obra de Padre Antônio Vieira pertencia? Tanto pertencia à literatura portuguesa como à brasileira. 8. Onde sua obra foi escrita? A obra de Padre Antônio Vieira. Aqui, a maior parte dela foi aqui no Brasil. 9. Explique o nascimento da literatura no Brasil. Olha, lá no século XVII, o Brasil presenciava o nascer de uma literatura própria, que antes era mais só de Portugal. Embora ainda frágil e presa aos moldes lusitanos, o que é lusitanos lá de Portugal. Mas mesmo assim, no século XVII, ele já começou a andar a nossa literatura começou a andar com os próprios pés. 10. O que é o sentimento nativista? É a valorização da terra natal. 11. Qual obra foi o marco inicial do barroco no Brasil e quem foi o seu autor? Prosopopeia, escrita por quem? Por Bento Teixeira, em 1601. 12. Que escritores brasileiros mais se destacaram na poesia? Quem foi? Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botelho de Oliveira e Frei Taparica. Na prosa, Padre Antônio Vieira, Sebastião da Rocha Pita e Nuno Marques Pereira. E o 13, fale um pouco sobre Gregório de Matos. Nasceu em 1633, na Bahia, em Salvador, Bahia, faleceu em 1696, é o maior poeta brasileiro e um dos fundadores da poesia lírica e satírica do nosso país. É isso aí, gente. Tem o texto, vocês têm a xerox, tem esse conteúdo aí que é para vocês já estudando, tá bom? Na próxima eu vou entrar já com o arcadismo. E até lá!